Olá, você tem um modelo de negócios? Ou você tenta desesperadamente vender para qualquer um, a qualquer preço e o pior, sem margem? Eu sou Fernando Ortega, falando pela Iniciativa Estratégica, e neste vídeo eu vou mostrar para você como desenvolver do zero ou aprimorar caso você já tenha um modelo de negócios, de uma forma inovadora, participativa, muito visual e, acima de tudo, simples, com o Business Model Generation. O Canvas do modelo de negócio, dos autores Alexander Osterwalder e Yves Spinor. Eles têm um livro que explica esse método, um livro muito bom por sinal, eu já li algumas vezes. E este método eu utilizei para aprimorar o modelo de negócio de uma empresa industrial e o resultado foi incrível. A empresa focou naquilo que gera valor para o cliente, abandonando inclusive uma linha de negócios que, além de gerar prejuízo, ainda consumia recursos valiosos que deveriam ser aplicados no seu core business. E além disso, nós encaixamos os setores da empresa dentro dos campos do modelo de negócio e todos os funcionários podiam se enxergar dentro do modelo de negócio e saber como que eles impactavam a estratégia e geravam valor para o cliente. Agora, eu vou mostrar para você como aplicar o Canvas em um contexto organizacional de toda empresa ou em apenas um setor da organização, caso você seja um gerente ou um coordenador de um setor da empresa. Vamos juntos. Nós temos que começar entendendo o que é um modelo de negócios. E é interessante que no livro eles relatam que fizeram diversas entrevistas com pessoas em diversos países e cada pessoa respondia de uma forma diferente, o que é um modelo de negócios. Então eles concluíram de uma forma bem objetiva que o modelo de negócios é um modelo capaz de descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. E essa lógica de criação, entrega e captura de valor, ela tem que ficar claro para todos na organização. Sobre isso, eu posso falar que nos últimos 12 anos que eu tenho trabalhado com gestão estratégica, eu tenho visto pessoas reclamando e até frustradas por não conhecer como que o trabalho delas impacta a estratégia da empresa, por não conhecer sequer a estratégia da empresa. Nesse aspecto, o Canvas é poderoso, não só pelo fato de ser uma excelente ferramenta para que o modelo de negócio seja esboçado, testado, enfim, ele é poderoso também para que o modelo de negócio seja comunicado, porque ele é muito visual e fácil de ser entendido. E o modelo de negócios, ele expressa a estratégia da empresa. Então o Canvas ele resolve uma dor muito grande da gestão estratégica, que é a comunicação da estratégia. Vamos agora conhecer o Canvas. Lembrando que Canvas é um termo em inglês que significa tela. A tela do pintor, por exemplo. Mas no nosso caso aqui, é a tela onde nós vamos construir ou esboçar o modelo de negócios. O Canvas é composto por 9 blocos e esses 9 blocos se relacionam entre si. Eu vou mostrar para você aqui o detalhe de cada um dos blocos. O primeiro bloco, como não poderia ser diferente, é o bloco do segmento de clientes. Pessoal, nós temos sempre que começar pelos clientes, pelas necessidades dos clientes, para saber o que nós vamos ofertar. O segmento de clientes é para quem nós geramos valor. Os clientes são segmentados por atributos comuns. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E um modelo de negócio, ele pode servir um ou vários segmentos de clientes. Grupos de pessoas são segmentos distintos se têm algumas características, como essas. Necessitam de ofertas diferentes, são alcançados por canais diferentes. Nós vamos falar sobre canais também, pois é um dos elementos do Canvas. Exigem um relacionamento diferente, possuem rentabilidade diferente. Lembra aquela famosa história da cliente A, cliente B, cliente C? Ou valorizam aspectos diferentes. Um exemplo que nós podemos dar é o seguro de automóveis. Pensa bem,
Uma pessoa que está na faixa dos 40 anos, que é casada, que tem filho, ela tem necessidades diferentes em relação a seguros de automóveis de uma pessoa que tem 18, 20 anos. Esses dois tipos de clientes devem ser segmentados em segmentos diferentes, pois a proposta de valor é diferente. Para uma pessoa casada de 40 anos, pode fazer muito sentido com que o seguro de automóvel ele tenha também, ele venha junto com uma oferta de seguro residencial que vai ter aquelas assistências de encanador, chaveiro, limpeza de caixa d'água. E isso pode não fazer nenhum sentido para uma pessoa de 18 a 20 anos que mora com seus pais. Ela não tem esse tipo de preocupação. Ela quer apenas o seguro do automóvel mesmo. Então, se nós não fazemos a segmentação desses clientes, nós perdemos oportunidades de vender mais, de vender melhor e de satisfazer melhor as necessidades dos clientes. Observe que esse exemplo que eu dei é do mesmo produto, seguro de automóvel, mas mesmo sendo o mesmo produto, ele vai ser comunicado e vendido de forma diferente para cada segmento de cliente. Portanto, meus amigos, todo modelo de negócio deve começar pelo cliente, pois sem conhecer a necessidade do cliente, nós não vamos conseguir construir uma oferta sedutora. E olha, a concorrência vai. Então comece pelo cliente. Uma vez identificado o cliente, os segmentos de cliente, nós vamos para a proposta de valor. Qual dor do cliente nós solucionamos ou qual desejo nós realizamos? Uma proposta de valor, ela soluciona uma dor ou realiza um desejo. Eu diria que é para isso que uma empresa existe. O que faz com que a empresa X seja a escolhida e não a empresa Y? Nós vemos tantas empresas que têm exatamente o mesmo produto, preços muito parecidos, mas no final o cliente ele tem preferência por uma empresa em relação à outra. O que faz com que o cliente tenha essa preferência é o pacote de valor que a empresa entrega para esse cliente. Por exemplo, eu moro em uma cidade que tem diversos supermercados, mas eu vou em um supermercado específico, eu sempre dou preferência de ir neste supermercado porque ele tem um estacionamento coberto, ele tem um espaço kids onde o meu filho fica enquanto eu faço a compra. A proposta de valor que esse mercado me oferece é sob medida, de acordo com a minha necessidade. Então, embora o arroz, o feijão, o produto de limpeza seja igual em praticamente todos os supermercados, eu dou preferência para esse supermercado específico, porque o pacote de valor dele se encaixa melhor com a minha necessidade e o meu desejo. Você entendeu a necessidade agora de segmentar muito bem o cliente? Nós precisamos entender o que esse cliente deseja. Porque no final, o cliente ele só paga se fizer sentido para ele, ainda mais em tempos de crise, aonde há menos circulação de dinheiro, as pessoas têm menos dinheiro. E qual é o elemento da sua proposta de valor? Inovação, desempenho, preço, personalização, acessibilidade? Note que a proposta de valor, ela tem que ter um elemento central. Ela pode ter mais de um elemento, mas geralmente vai ter que ter algo que é mais forte nela. Por exemplo, tem pessoas que compram inovação, tem pessoas que ficam na fila, madrugam em fila de loja para comprar o produto no dia do lançamento. Tem pessoas que já não estão preocupadas com se é inovador, se só ela vai ter ou se ela é a primeira que vai ter. Elas estão preocupadas com o desempenho. Outras estão preocupadas com o preço. E construir uma proposta de valor a partir da liderança no preço também é algo muito interessante. Mas o conjunto de recursos para entregar uma proposta de valor com base em liderança de preço, ele é diferente do conjunto de recursos para entregar uma proposta de valor com base em inovação. Note que o que eu estou falando aqui vai meio de encontro àquela teoria das
Estratégias genéricas do Porter, lembra que ele falava diferenciação ou liderança no custo total, que é uma liderança no preço. O risco que muitas empresas correm, e é um erro que muitas empresas cometem, é querer ficar no meio do caminho, querer entregar uma proposta de valor diferenciada e com um preço baixo. Isso não é sustentável e uma hora essa empresa vai ter problemas. E o contrário, querer entregar uma proposta de valor com pouca diferenciação, mas com um custo alto para o cliente. Bom, nesse caso, o próprio mercado já vai rejeitar naturalmente essa empresa. O próximo item do Canvas são os canais. Aqui falamos como os clientes conhecem e recebem a proposta de valor. Esse caminhãozinho aí que os autores colocaram no Canvas, ele induz as pessoas a um erro. Pelo menos eu penso que sim. O erro de pensar que são canais de entrega apenas. Mas não são apenas canais de entrega, são canais que fazem com que o cliente possa conhecer o produto. Canais de comunicação, canais de vendas e também canais de distribuição. Os canais são os pontos de contato fundamentais na experiência do cliente. E as principais funções dos canais são, elas dão conhecimento dos produtos e dos serviços, elas permitem a aquisição dos produtos e dos serviços e elas entregam a proposta de valor ao cliente. E depois que o cliente adquire, os canais também fornecem suporte pós-compra. Acompanhe a lógica do Canvas. Nós identificamos o cliente, nós elaboramos uma proposta de valor para este cliente e nós entregamos a proposta de valor ao cliente. Agora, como que nós vamos manter o relacionamento com esse cliente? Relacionamento descreve o tipo de relação com cada segmento e isso muda muito de segmento para segmento, mesmo que seja o mesmo produto. As relações, elas podem ser pessoais ou automatizadas. Bom, automatizadas é quando você liga numa central de atendimento e fala com um robozinho, ou quando você entra num site e lê uma FAQ. São alguns exemplos de relação de atendimento ao cliente automatizada. Até o app do banco digital é uma forma de relação automatizada. Agora, as relações pessoais, pensando ainda no caso do banco, quando aquela pessoa tem dificuldade de utilizar o app, quando a pessoa tem dificuldade de utilizar o próprio caixa eletrônico, ela fica numa fila, tem um caixa eletrônico com um atendente do banco que está prestando o serviço ou auxiliando as pessoas a utilizarem o caixa eletrônico. Isso é uma relação pessoalizada. E quais são as motivações para o relacionamento? São muito simples e diretas. Conquistar o cliente, reter o cliente ou ampliar as vendas. Lembra daquele conceito de upsell, vender mais para o cliente, ou cross-sell, que é vender mais produtos para o cliente? O que motiva o relacionamento com os clientes são esses elementos. E agora chegou a hora da recompensa. Nós identificamos o cliente, construímos uma proposta de valor, entregamos essa proposta de valor, agora chegou a hora de sermos recompensados. Este é o bloco das fontes de receitas. E talvez o mais importante aqui é saber quanto os clientes estão dispostos a pagar pela nossa proposta de valor. Parece simples, né? Na realidade, não é muito complicado. Existem técnicas de pesquisa, benchmarking, que ajudam a ter essa resposta. Além disso, aqui nós podemos analisar como que os clientes preferem pagar, se à vista, se parcelado, se no cartão, no boleto. Mas lembre-se, a capacidade de caixa da empresa é muito importante. O cliente quer pagar em 10 vezes, mas em 10 vezes a empresa vai quebrar, ela não vai ter fluxo de caixa para aguentar. Então, neste caso, tem que ser trabalhado com o conceito de mínimo produto viável, o que é melhor para o cliente, mas que também faça com que eu não quebre. E há uma diversidade de fontes de receitas. Eu vou
exemplificar algumas. Venda, que é muito simples de entender. Taxa de uso. Taxa de uso, ela tem a ver com a quantidade de consumo. É como se fosse lá o plano do celular. Até 50 minutos são R$ 10. De 50 minutos a 80 minutos são R$ 15. Isso é uma taxa de uso. A assinatura, ela é diferente da taxa de uso. Quando você assina para consumir o conteúdo todo. É como se você assinasse um portal de notícias. Bom, pelo menos eu desconheço um portal de notícias que cobre por taxa de uso. Olha, você paga R$ 5 para ler 3 notícias. Se quiser ler mais que 3 notícias, vai pagar R$ 10. Eu nunca vi. Normalmente, esse tipo de vendas se remunera com assinaturas. O aluguel, que também é bem óbvio. O licenciamento, muito utilizado para softwares, para patrimônios intelectuais, para ativos intelectuais, digamos assim. Um exemplo de licenciamento de marcas, você tem uma fábrica que faz brindes, por exemplo. Essa fábrica ela vai licenciar a imagem, o símbolo de um clube de futebol e vai fazer caneta, copinho com a imagem desse clube de futebol. Isso é um licenciamento, um exemplo de licenciamento. Corretagem, muito comum aí em venda de imóveis, seguros. O prêmio, quando uma seguradora ela assume o risco de um segurado, o segurado paga um prêmio por isso para a seguradora. E anúncios, também é uma forma aí de fonte de receita. Bom, até aqui nós estamos na parte mais agradável do modelo de negócios. Falamos de cliente, de proposta de valor, de relacionamento, de receita. Agora vem a parte do que nós necessitamos ter para entregar tudo isso ao cliente. Nós começamos com os recursos-chave. Aqui tem um detalhe. Para quem tem o livro ou já leu o livro, no livro em português, ele traz como recursos principais. No livro em inglês, ele traz como Key Resources. Então, eu não sei por que trocaram o chave por principais, mas o significado é o mesmo, tá? São os recursos mais importantes para fazer o modelo funcionar. E aqui, quando a gente fala mais importantes, você tem que identificar quais são os recursos-chave do seu modelo de negócio. O cafezinho que é feito lá no escritório, ele é um recurso-chave? Não posso falar que sim e nem posso falar que não. Você tem que identificar. Tome cuidado para não banalizar o termo, o conceito-chave. É muito importante você identificar o que é chave para o negócio. Os recursos podem ser físicos, como máquinas, equipamentos, edificações. Olha, esses 3 pontinhos significa que podem ter mais elementos, mais exemplos. Eu coloquei os principais. Mas recursos também podem ser intelectuais, softwares, patentes, marcas, registros, processos. E o interessante é que quando nós conseguimos combinar os recursos intelectuais com recursos físicos, por exemplo, eu pego máquinas e equipamentos e coloco para automatizar o meu processo, isso gera vantagem competitiva. E aí tem uma escola tradicional da administração estratégica de um autor bem conhecido para quem estuda a administração estratégica, o Barney, que ele fala que os recursos são fonte de vantagens competitivas. E ele fala justamente que a combinação de recursos, elas podem fazer com que a vantagem competitiva seja difícil de ser imitada, seja uma vantagem competitiva sustentável. Agora anote, nós já falamos de Porter, já falamos de Barney, autores tradicionais da administração estratégica. Veja que o Alexander e o Ives, eles se basearam na literatura para construir esse modelo inovador. Vamos em frente. Recursos também podem ser financeiros, como as reservas técnicas de bancos e seguradoras. Sem essas reservas, essas empresas não podem operar. Mas os recursos mais importantes
mais importantes, dos quais todos os outros recursos que eu citei dependem, são as pessoas. Dependendo do modelo de negócio, a dependência de pessoas é maior ou menor, mas no final, as pessoas sempre fazem com que os recursos sejam aplicáveis de uma maneira ou de outra. E o que nós fazemos com os recursos? Nós executamos ou realizamos atividades. São as ações mais importantes para fazer o modelo de negócio funcionar. O que realizamos com os recursos-chave? E elas podem ser relacionadas a operações e a projetos. De uma forma simplificada, tanto operações quanto projetos são coletivos de atividades. A diferença é que a natureza da operação é que elas são contínuas e a natureza dos projetos é que são temporários e geram resultados únicos. Alguns exemplos de atividades-chave. Produção para uma fábrica, produção é uma atividade-chave. Gestão de projetos para uma consultoria, por exemplo. P&D para uma indústria farmacêutica. P&D, no caso, pesquisa e desenvolvimento. Atendimento para um hotel. Logística para um e-commerce. Isso significa que P&D não pode ser uma atividade-chave de uma fábrica? Claro que pode. Uma empresa pode ter algumas atividades-chave. Por exemplo, um hotel, ele pode ter a logística como uma atividade-chave. Eu passei umas férias em Foz do Iguaçu e o hotel ele tinha todo um sistema logístico de buscar no aeroporto, de levar para fazer compra no Paraguai, de levar para jantar na Argentina, porque ali é a tríplice fronteira, né? E a cidade tem vários atrativos e o hotel tinha todo um pacote de valor baseado na logística, o que proporcionava uma experiência muito legal. Uma fábrica também pode ter a logística como uma atividade-chave. Imagina uma empresa que é montadora, uma fábrica que monta equipamentos. Ela pega diversos componentes e monta para poder entregar um produto. A gestão da cadeia de suprimentos é uma atividade-chave, pois o produto ele pode ter 1000 componentes, mas se faltar somente um, o produto não sai. E eu me lembro quando eu trabalhava em consultoria de gestão, o estoque de componentes era um grande desafio para as fábricas. Agora, pessoal, tem algumas atividades que nós não conseguimos fazer sozinho. E aí precisamos das parcerias-chave. O que não conseguimos fazer sozinhos, ou pode até ser que consigamos fazer, mas não compensa fazer. Mas é algo que é necessário para que o modelo funcione. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro de um projeto que eu participei em Guarulhos, em um bairro era meio perigoso o bairro, sabe? Então a segurança, embora não fizesse parte do core business da empresa, ela era muito importante. Sem a segurança, a fábrica não rodava. Para vocês terem uma ideia, os seguranças ficavam na portaria com escopeta. Eu nunca tinha visto isso em uma fábrica de chuveiros. Se fosse uma empresa de valores, não é? Tudo bem. Mas naquele caso era necessário. A empresa, ela terceirizou isso. Ela trouxe um parceiro. Imagina se aquela fabricante de chuveiros tivesse que se especializar, adquirir o know-how de segurança, conhecer a legislação trabalhista, dar o treinamento para os seguranças. Isso iria desfocá-la do seu core business, que era produzir chuveiros. Então as parcerias-chave, elas são importantes para aquilo que não conseguimos fazer sozinhos, mas também para aquilo que não compensa fazer. 3 motivações para uma parceria. Ganho de escala. Eu me lembro que na fábrica de equipamentos tinha um equipamento lá que ele tinha uma peça grande dentro do equipamento que era de inox, aço inoxidável. E esse era o principal produto dessa fábrica. Foram feitas várias análises e havia o desejo por parte dos donos de fazer a produção. Era uma espécie de um repuxo do aço inox para moldar essa peça e colocar no produto. Mas todas as análises financeiras que nós fizemos mostrava que isso era inviável do ponto de vista financeiro.
pois o volume de inox que nós iríamos comprar não era suficiente para ter um preço legal, não valeria a pena investir em uma máquina para fazer o repuxo, pois essa máquina ia ficar um tempo ocioso, pois fazer apenas aquela peça não ia consumir todo o tempo da máquina. Aí começaram a surgir ideias, mas nós podemos pegar serviços de outras empresas, podemos ser terceiros de outras empresas, mas isso iria tirar a empresa do foco dela. Então uma parceria foi sob medida para que gerasse ganho de escala e a empresa pudesse continuar focada no seu core business. O segundo ponto é a redução de riscos. Imagina um clube de futebol que oferece um espetáculo que é o futebol. E o futebol sem segurança é impossível, pelo menos no Brasil. O time de futebol precisa oferecer lá um estádio com condições de segurança para garantir a integridade das pessoas. Imagina se esse clube de futebol ele decide montar a equipe própria de segurança. Não é um negócio dele. Ele não conhece a legislação, ele não conhece os riscos. Então, terceirizar, nesse caso, reduz muito os riscos do clube de futebol em relação à segurança. Além da questão do foco, né? Que nesse caso deve ser no desenvolvimento de jovens jogadores, na comercialização dos direitos ou do passe dos jogadores para clubes europeus. E isso sim gera valor para um clube de futebol. E por fim, as parcerias, elas viabilizam um modelo de negócio. Imagine que uma empresa que faz treinamentos online, treinamento de gestão estratégica, por exemplo, ela precisa desenvolver o marketing digital, aquelas campanhas no Google Ads, Facebook Ads, Instagram. Sem esse marketing digital, esse negócio não é viável, não vai vender. Então, uma parceria com uma agência de lançamento de infoprodutos ou de marketing digital vai ajudar a viabilizar o modelo de negócio. E esse é só um exemplo dentre tantos e tantos que você já deve estar pensando aí. E por fim, a parte mais dura do modelo de negócio, e que deve ser analisada com muito critério. Aqui são as descrições dos custos mais importantes. E como identificar quais são os custos mais importantes? Você tem um palpite? Eu vou te dar uma dica. São os custos para criar e entregar valor e manter o relacionamento com os clientes, além de gerar receita. Estes são os custos mais importantes de um modelo de negócio. Em alguns modelos de negócio, os custos são mais sensíveis do que em outros modelos. Imagina um hotel de baixo custo. Um hotel que vai oferecer para a pessoa um ambiente pequeno, limpo, para ela passar uma noite e trabalhar logo cedo no dia seguinte. Esse hotel, ele não pode dispor para esse cliente uma grade completa de canais de televisão. Vai ter ali uma televisão pequenininha com 2 ou 3 canais no máximo. Agora, um hotel mais luxuoso, que oferece uma proposta de valor mais ligado ao conforto, à experiência da hospedagem, ela vai oferecer ali todos os canais possíveis, canais infantis, canais de esporte, pois o preço da hospedagem comporta esse pacote de canais. Já no hotel econômico, o preço da hospedagem não comporta. E qual é o melhor modelo de negócios? Não existe o melhor nem o pior. Existe o segmento de cliente que aquele modelo de negócios vai atender. O pior seria querer oferecer uma grade de televisão completa, um café da manhã bem rico para um hóspede que está disposto a pagar simplesmente por uma dormida rápida e um banho quente. Das duas, uma. Ou você iria tomar prejuízo ou o seu preço não iria atrair este cliente. Para finalizar essa parte, algumas características possíveis da estrutura de custos. Por que possíveis? Porque, dependendo do modelo de negócio, ele pode ter uma outra estrutura de custos diferente do que eu vou apresentar aqui. Mas geralmente são custos fixos que não variam de acordo com a quantidade produzida ou ofertada, geralmente ligados a aluguéis, salários, custos variáveis, que variam, como o próprio nome diz, em relação às quantidades produzidas. Um exemplo é a matéria-prima. E as despesas,
que são necessárias para o funcionamento da estrutura administrativa de uma organização. Agora você já conhece o Canvas. Eu diria que conhece até bem detalhadamente. Vamos recapitular. Deixa eu pegar a luzinha vermelha aqui para te ajudar a acompanhar o raciocínio. Então, nós identificamos o segmento de clientes, as oportunidades que temos aqui ao solucionar as dores desse cliente e ao realizar os desejos desse cliente. Configuramos uma proposta de valor para isso e, através dos canais, fazemos com que o cliente conheça a nossa proposta de valor, adquira a nossa proposta de valor e receba a nossa proposta de valor. Após isso, mantemos o relacionamento com o cliente e somos recompensados por isso, através do fluxo de receitas. Porém, precisamos de um conjunto de recursos para executar também um conjunto de atividades necessárias para construir e entregar a proposta de valor ao cliente. E é importante sabermos que não temos todos os recursos e nem somos capazes de realizar todas as atividades, ou não nos convém realizar algumas atividades. Por isso precisamos das alianças, das parcerias-chave, as parcerias estratégicas. E isso tudo, obviamente, tem uma estrutura de custos. Este é o Canvas, um jeito ágil e inovador de gerar modelos de negócio. Antes de nós irmos para a prática, mais uma observação. Observe que o lado direito do Canvas, ele é o lado relacionado ao valor e o lado esquerdo é o lado relacionado à eficiência. Os autores fizeram aqui uma analogia com o cérebro, onde no lado direito nós temos as emoções e o lado esquerdo do cérebro nós temos a lógica. Porém, observe que para gerar valor nós precisamos tanto dos campos relacionados ao valor quanto da eficiência. Um modelo de negócio precisa de todos estes elementos. Algumas dicas importantes antes de você começar a praticar. Imprima o Canvas em um papel tamanho mínimo A0. Olha, na descrição desse vídeo, em algum lugar, vai ter um link onde você vai conseguir fazer o download de um template que a gente já preparou formatado só para você imprimir no tamanho A0 para começar a fazer aí o seu modelo de negócios. Reúna o seu time para os insights. Olha, se você ainda faz alguma coisa em nível estratégico sozinho, a menos que você tenha uma empresa que só tem você, você deve rever os seus conceitos. Estratégia não se faz sozinho. Eu diria que nem tática se faz sozinho, quanto mais estratégia. E se o time está reunido, durante o processo, esqueça hierarquia. Todos têm direito à voz. A opinião de todos ela é importante. Ah, mas a opinião do fulano não é importante. Bom, nesse caso, eu sugiro que você reveja a necessidade do fulano estar na equipe. Ainda mais em uma equipe que vai construir um modelo de negócio. O Canvas é um modelo participativo. Use post-it. Escrever no Canvas é um pecado, pois a metodologia ela prevê uma evolução de ideia. Você começa a esboçar e coloca o segmento de clientes, coloca o canal, aí você percebe que a proposta de valor para esse canal, para esse segmento de clientes não faz sentido, aí você muda o canal. Imagina se você for fazer isso escrito no Canvas, vai gastar muito papel. Então use post-it, não escreva no Canvas. Quando eu fiz o Canvas na fábrica, olha, eu fiz no computador. As pessoas iam falando, eu ia digitando, mas não é uma boa prática. A boa prática é que as pessoas tenham a liberdade, peguem os post-its, escrevam, colhem, discutam. É assim que se tem os insights. Agora chegou a hora de praticar. Eu peguei um exemplo de uma empresa de treinamentos de gestão estratégica. Treinamentos online. Quem é o segmento de clientes dessa empresa? São empreendedores, gestores e consultores, além de pessoas que aspiram ser. E o que nós entregamos para estes clientes? É a proposta de valor. Nós ajudamos pessoas a desenvolver, implantar e gerenciar o planejamento estratégico empresarial por meio de um treinamento. E como que os clientes
tomam conhecimento da nossa proposta de valor e adquirem a nossa proposta de valor. E conhecem, né, a nossa proposta de valor através dos canais, mídias sociais e e-mail. Ok, já fizemos a venda. Agora, como mantemos o relacionamento? Através da plataforma de ensino à distância, através das redes sociais e também através do e-mail. E qual é a nossa fonte de receita? A venda de treinamento. Isso aqui tá bom demais, né? Mas para isso precisamos de recursos. E os recursos, o principal recurso é a autoridade em planejamento e gestão estratégica. Quando a gente estava elaborando esse modelo de negócio, nós falamos, não, os recursos são formação, experiência na área, vivência na área. Aí depois nós entendemos que isso tudo é importante, mas se o cliente não reconhecer isso, se não houver autoridade, de nada serve. Além disso, um outro recurso principal é a didática de ensino, obviamente. Como a mensagem é passada? A mensagem é passada de uma forma que o aluno aprenda, que ele consiga absorver e replicar lá no seu ambiente de trabalho, logo a didática é muito importante. E o que fazemos com isso? Produção de aulas, no caso videoaulas, e-books e dicas como essa. E claro, uma atividade muito importante é a atualização dos conhecimentos. Pois o mundo é cada vez mais VUCA, as coisas mudam a todo momento. Portanto, a atualização dos conhecimentos é fundamental neste negócio, e em qualquer negócio. E o que não conseguimos fazer sozinhos? Quais são os parceiros que nós necessitamos? São os afiliados. Afiliados são pessoas que vendem infoprodutos, pessoas que têm uma rede de contato, têm uma lista de e-mail para quem eles podem oferecer os produtos. Então, nós não conseguimos chegar num nível de vendas sem os afiliados. Além disso, as plataformas de EAD. Ah, essa empresa aqui, ela poderia construir uma plataforma de EAD? Poderia, mas convém? Temos recursos para isso? Se construirmos uma plataforma EAD, ela vai ser tão boa tecnologicamente como uma Hotmart, por exemplo? E claro, um outro parceiro é a agência de marketing digital. E qual a estrutura de custos deste modelo? Comissões sobre vendas. Basicamente é a maior conta deste modelo de negócio, pois tanto afiliados quanto plataforma EAD e a agência de marketing digital são remunerados a partir de comissões. Mas além disso, tem também os custos das campanhas de marketing digital. E aí, faz sentido esse modelo de negócio? Mais um exemplo. Agora, o exemplo de um setor de uma empresa. Talvez você já conheça o Business Model Generation, mas eu acho que aplicado a setores de empresa, deve ser a primeira vez que você está ouvindo falar nisso, né? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo de um setor de TI de uma empresa qualquer. Segmento de clientes, colegas de trabalho que necessitam de tecnologia para executar suas tarefas. Além disso, tem um outro segmento, os acionistas. Você pode estar se perguntando, mas por que os post-its têm cores diferentes? Você vai ver que alguns elementos da proposta de valor são específicos para um segmento e são específicos para outro segmento. E neste caso, a gente consegue identificar pela cor do post-it. Mais uma dica prática para você. E a proposta de valor? Soluções tecnológicas que garantam maior produtividade. Mas aí nós temos uma outra cor. Sim, porque a cor azul nós definimos que ela vai ser para ambos os segmentos de cliente. Então tem mais proposta de valor aí. Garantir a máxima experiência do usuário com as ferramentas. Olha, é lá para os colegas de trabalho. E garantir um ambiente seguro, fraudes, perda de dados, enfim, muito relacionado aos acionistas, né? Ok, e como ficam os canais neste caso? Bom, isso depende de empresa para empresa, mas nesse exemplo aqui, um canal é a ordem de serviço e um outro canal, proposta de projeto, por exemplo. Tá, e como que o setor se relaciona com os clientes? Pode ser por reuniões. Pessoal, lembra, reunião em pé para acabar rapidinho, tá? A gente perde muito tempo com reuniões nas empresas. E pesquisa de satisfação.
É muito importante, principalmente num setor de serviços como o setor de TI, setor de serviço interno, que atende o cliente interno, que tem uma pesquisa de satisfação. E os setores de tecnologia mais maduros, eles têm sim pesquisas para saber se o que eles estão entregando está de acordo com a necessidade dos clientes internos. E fontes de receita se aplica para um Canvas setorial? Por que não? Bônus por superação de metas. Olha que legal. E aí, está fazendo sentido construir um Canvas para o setor que você gerencia ou que você coordena na sua empresa? Imagina o quanto isso pode distinguir você dos demais e valorizar a sua mão de obra. O negócio, pessoal, é buscar conhecimentos que não deixem com que a nossa mão de obra se torne uma commodity na empresa. Ok, e quais são os recursos principais neste caso? Pessoas qualificadas, principalmente se falando de time de TI, softwares, claro, e metodologias ágeis. E quais são as atividades que serão desempenhadas com estes recursos para gerar a proposta de valor? Desenvolvimento de aplicações e suporte. Ok, e quais são as parcerias necessárias? Geralmente, um setor de TI sempre tem parceiros, consultores e as software houses, por exemplo. Mas é claro, dependendo da empresa, haverão outros parceiros. E a estrutura de custos basicamente são os recursos humanos, os honorários, estamos falando de consultores como parceiros, e as licenças, né? E aí, gostou dessa ideia de aplicar o Canvas de modelo de negócio para um setor? Interessante, né? Porque um setor também tem que gerar valor. Imagina as pessoas da sua equipe podendo construir isso. Olha o engajamento que isso vai gerar para essas pessoas. Como essas pessoas vão se enxergar na estratégia. É muito legal. Não deixem de se inscrever para que você não perca nenhum conteúdo e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigado, tenha iniciativa sempre e vamos juntos!